esqueci de iniciar a gravação. Alguém me lembra sempre, por favor, que eu sempre esqueço de gravar. Então tá, agora está gravando. Banco de dados é a linguagem da máquina, né? Então a gente tem 3 tipos de linguagem aí que na realidade a gente vai trabalhar com mais tipos de linguagem, né? Eu vou trabalhar com vocês a linguagem visual, que esse é o problema maior de vocês, como é que eu traduzo algumas informações para uma linguagem visual de interface. Mas eu quero que vocês resolvam esse mesmo entendimento, ou fases desse entendimento, através do texto, escrevam sobre isso, né? Porque quando você fizer o relatório, você vai ter que escrever muita coisa. Então, vocês precisam dominar a parte de texto também, me contar sobre, escrever uma história sobre isso. Depois tem o mapa mental, que é uma leitura mais espontânea, e que todo mundo entende, é uma linguagem que todo mundo para que todo mundo entenda. E o banco de dados, ao contrário, é uma linguagem que quem entende é apenas que fazem computação, né? Mas que você precisa saber algumas coisas sobre como é essa linguagem, porque um dia você vai ter que conversar sobre quem vai fazer o aplicativo para você. E ele não pode falar alguma coisa que você não entenda, né? Você tem que ter pelo menos uma forma o mínimo de entendimento do que é um banco de dados e o que isso implica no teu aplicativo, tá? Depois, na outra semana, a gente vai ver metáforas e signifiers. Eu tive que colocar algumas dessas aulas juntas por causa dos feriados que a gente tem aqui no meio, tá? Então, vai ser uma carga um pouco maior, mas prometo não puxar muito nos exercícios. Mesmo porque tanto a metáfora quanto o signifier, que seria affordance, que não é affordance, mas eu explico depois, os exercícios são relativamente simples de vocês fazerem, acredito, né? Depois eu vou trazer alguma coisa sobre gamificação, que é importante para vocês, porque isso é uma das características que principalmente o aplicativo explora muito, que dá muito certo em termos de engajamento do teu usuário. Nossa preocupação vai ser como é que eu transformo, quais são a interface dessa gamificação, como é que eu posso gamificar a interface, e ela é muito explorada em termos de interface. Como obrigação social, eu vou trazer alguma coisa de acessibilidade para vocês, porque uma vez numa palestra aqui em Florianópolis, até foi um rapaz que trabalha com acessibilidade dentro da Google, e ele é cego, e até eu perguntei para ele o que ele considerava como sendo uma das causas de por que os sites ainda continuam não acessíveis, né? Mesmo os sites do governo, por exemplo, que teriam obrigação de ter um mínimo de acessibilidade. E ele me disse, ao contrário do que eu acredito, porque eu acredito que o problema seja econômico, é mais caro fazer acessível. Ele acredita porque os designers não sabem, desconhecem totalmente algumas das características que poderiam promover a acessibilidade. Então, eu tomei isso como bandeira e sempre dou uma aula de acessibilidade para vocês saberem, né, o que vocês poderiam já estar promovendo para tornar as interfaces cada vez mais acessíveis. E essa acessibilidade não tem apenas a ver com cego ou surdo, né, que seriam praticamente os extremos de um acesso acessível, mas tem a ver, por exemplo, com pessoas que têm baixa visibilidade, por exemplo, ou interfaces com baixa visibilidade, porque a gente sempre vai reclamar. Eu, a Cláudia e a Berenice, é uma das coisas que a gente reclama em praticamente todos os aplicativos, que o texto é muito pequeno, por exemplo. Porque isso é uma característica de quem não é dessa geração que já tem como digital como padrão, né? Então, a gente ainda quer textos que sejam com uma legibilidade melhor, por exemplo, uma fonte maior, etc. E também a população está envelhecendo, então é muito provável que vocês vão trabalhar com idosos como sendo o público-alvo de vocês daqui uns 10 anos, por exemplo, vai ter muito mais gente idosa do que gente jovem, né? E até 2050 a pirâmide é para estar invertida, ou seja, a população vai ser idosa. Então, a acessibilidade também tem a ver com esse tipo de público. Depois, a gente vê um pouco sobre o design de navegação e interação, que eu já falei para vocês que é fundamental, embora ele não seja um produto do gráfico em si, ele é resolvido dentro de interface,
né? Porque eu tenho que prever como é que é essa navegação e essa interação e como é que eu resolvo isso depois graficamente. Não é do problema da disciplina resolver naming, mas para quem não fez acho que é o P4, né, que é editorial, ou o P5, um dos dois, que eles têm naming um pouco mais forte lá. Eu vou dar uma aula de naming, porque vocês vão ter que nomear o aplicativo de vocês. E daí, a partir daí, a gente já começa a emendar junto com o projeto. Tá? Então, praticamente as últimas quatro aulas que a gente tem, daí é para resolver a interface do aplicativo de projeto de vocês. Tá? Daí eu fico orientando, eu vou estar orientando vocês no projeto e eu emendo as duas disciplinas, ou seja, tanto na segunda quanto na terça a gente vai trabalhar a interface dos aplicativos de vocês. Tá? Daí é mais trabalho mesmo voltado ao projeto. Tá? Então esse é o nosso programa, que eu pretendo seguir à risca, porque a gente já tem problema de ter 2 semanas, né, duas segundas-feiras com feriados aqui, então a gente já tem essas 2 aulas a menos para trabalhar. Muito bem, então vamos lá. Alguma dúvida sobre a disciplina em si? Ficou alguma sobre o conteúdo de hoje? Alguma dúvida que eu possa resolver com vocês pontual sobre o que é simplicidade, como é que eu faço? Vou considerar que não. Tá, vou esperar aqui. Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou abrir o Moodle para tentar puxar. A minha forma de trabalhar, assim, nas aulas presenciais também era assim, eu gosto de corrigir os exercícios que vocês postaram, porque aí eu também consigo compreender se vocês compreenderam, né? Porque se vocês conseguiram fazer um exercício, é porque a forma está... o conteúdo também foi entendido. Claro que uma coisa é entender o que precisa fazer, outra coisa é fazer, né? E como eu falei no começo, considero que a humanidade seja brega. Brega no sentido de eu vou sempre complicar as coisas, nesse sentido de brega, né, de kitsch, a palavra em alemão. Porque a nossa tendência é colocar mais coisa do que precisa, né? Parece que a gente tem essa necessidade de colocar mais do que era necessário. Nós vamos chegar num limite onde a simplicidade, por exemplo, o nosso exercício de hoje foi sobre a simplicidade. Isso significa que eu forcei vocês a tirar tudo aquilo que pudesse ser decorativo, por exemplo. Que pode ser um requisito do projeto. Quer dizer, eu posso querer que a minha interface tenha uma estética onde a decoração, por exemplo, seja importante. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, produtos sobre floricultura, por exemplo, né, eu vou tender a ter um design muito mais floral. E o floral, por si só, já tende a ser alguma coisa mais decorativa. Mas daí o mesmo decorativo que eu vou colocar na minha interface, ele tem uma função, né? O importante é essa explicação, ou seja, se você consegue me explicar por que aquele dado está ali, ele tem uma função e, portanto, ele fica dentro do conjunto de simplicidade. Agora, se você coloca alguma coisa que não tem função nenhuma, né, porque simplesmente foi, aí a coisa é complicada, né? Então, deixa eu pegar aqui dos exercícios que vocês me mandaram hoje, alguma coisa para eu poder conversar com vocês. Vocês podem mandar esses exercícios até semana que vem, né? Deixa eu só ver se quem que não quer que eu corrija. Então, eu já vou abrir um. Se por acaso eu abrir um aqui que não era para eu abrir, vocês reclamam. Deixa eu mudar o compartilhamento da página para vocês. Tá, então eu peguei um exercício aqui, que eu vou avaliar junto com vocês. Tá, a primeira questão é, como é que eu resolvia
Então, vocês entenderam que na hora que eu passo alguma coisa que é do real para o mundo digital, eu tenho que primeiro levantar quais são os agentes que estão envolvidos nesse processo, né? Por isso que a gente tinha feito aquele exercício ainda lá em março, que a gente foi lá para o ponto de ônibus, lembram? E a gente pegou algumas das características do que formava aquele objeto. Então, isso é a construção de entender o que o objeto é. E a gente identificou, por exemplo, que o que eu tinha que resolver era, por exemplo, como é que eu resolvo o próprio local. Né? Porque eu sei que no real, eu sei que eu estou naquele ponto de ônibus, porque eu cheguei naquele ponto de ônibus e eu sei que espacialmente eu estou lá. Né? Numa interface, como é que eu sei que eu estou naquele ponto de ônibus? Então, a gente resolveu que o ponto de ônibus poderia ser identificado através simplesmente do nome dele. Que se vocês lembram, lá no ponto de ônibus da BU, era um caos, né? Porque eu só sei que eu estou no ponto de ônibus da BU se eu perguntar para alguém. Se alguém de fora chegar lá e for para o ponto de ônibus da BU, ele não sabe que ele está no ponto de ônibus da BU, porque a placa primeiro estava toda manchada, toda... não tinha nenhum nome, mas lembra? E o nome do ponto de ônibus não é ponto de ônibus da BU, tem outro nome do ponto de ônibus que é pela rua. Né? Então, isso tudo dificulta muito o entendimento do próprio usuário. Então, as pessoas resolvem perguntando umas para as outras. Eu sei porque eu passei por isso. A primeira vez que eu vim para a UFSC, eu não sabia que ponto que eu estava. Né? Você não tem ideia de onde que você está. Então, você tem que resolver a primeira questão. Então, aqui, a Bianca resolveu colocando UFSC BU. Pronto, resolveu. Bom, em termos de simplicidade, ela resolveu plenamente. Né? Ó, não tem absolutamente nada dentro dessa interface que a Bianca resolveu que não tenha uma função muito explícita. Então, eu sei que eu estou no ponto da BU porque está escrito aqui bem grande, já me localizei. Eu sei que o próximo ônibus que chega, que ela resolveu simplesmente colocando o nome, 185 UFSC semidireto, esse é o ônibus, que no real eu sei que é um ônibus porque eu vejo o ônibus, né? O objeto ônibus está lá. No digital eu resolvo simplesmente transportando o nome dele. Resolvido, este é o ônibus. E eu sei que ele vai chegar em 5 minutos. E eu sei ainda que ele tem acesso para cadeirante. Né? Os próximos estão aqui, o 191, 136, para lá, resolvido o problema. Né? E ela resolveu através do check-in para eu entrar no ônibus. Bianca, qualquer coisa que eu falei errado, me corrija. Tá? Mas a minha leitura foi essa. Né? Então, tá extremamente bem resolvido, simples ao máximo. Tá, vou pegar mais um. Tá, já entrou direto, né? Então, deixa eu ir para lá. Não, este aqui agora. Tá. Então, essa solução também, vejam bem, em termos vamos sempre fazer duas análises aqui, tá? Análise em relação aos elementos que foram colocados na interface. Considerando que este daqui, João, qualquer coisa tu me corrige. Considerando que aqui eu tenho a tela do computador, aqui, melhor. Né? Aqui eu tenho a tela do celular. Próximo ônibus está aqui. O que vai estar chegando é o 564. Tá, a primeira dúvida que eu teria, assim, eu não saberia se eu estou no ponto de ônibus da BU, né? Porque você só colocou aqui em cima ponto de ônibus, mas poderia ter sido qualquer um, né? Então, aqui eu sempre considero que se vocês colocarem como texto, né, já que o texto está sendo o transporte entre o real e o virtual, precisaria um dado a mais que seria a BU. O próximo ônibus que chega é o Pântano do Sul. Aqui também eu não precisaria colocar o próximo ônibus, né? Porque a gente vai ver daqui 2 semanas em metáforas que
o primeiro que está na lista aqui seria o próximo, eu já interpreto isso como o próximo ônibus, né? Então, eu não precisaria forçar, principalmente porque aqui você está colocando como a fonte mais pesada, né, em negrito, próximo ônibus, que é uma informação que eu não preciso ler. Então, eu estou processando muito essa informação, ao invés de processar direto a informação de qual que é o ônibus, né? Tá. Aqui eu não saberia dizer o que você está informando, né, sobre a rodovia, que seria o ponto final, talvez? João, se quer se manifestar, o João está aí? Tu tá sem som, né, João? Tá, então escreve, me diz. Tá, eu ficaria na dúvida aqui, tá? Qual que é a informação que você está passando aqui para eu poder saber. Deixa eu ver o que eu olho. Ali embaixo, o próximo tem a localização do usuário. Tá, isso significa que eu teria que ler o QR Code? Tu tens uma página que você me explicou, né? Deixa eu voltar naquela página. Tarefa aqui. O aplicativo contar com você de verificar através de geolocalização em qual ponto o usuário está. Perfeito. Certo. O usuário pode utilizar o QR Code para saber se ele está embarcando no coletivo correto. Perfeito. Tá, agora eu entendi um pouco melhor. Mas mesmo assim está complicado, né? Está complicado em termos de... Isso, já entendi agora. Estaria complicado em termos de uso, né? Mas, voltando em termos de simplicidade. Simplicidade é você não precisaria, por exemplo, o ângulo, os retângulos aqui, né? Porque você utilizou para separar as duas informações. Mas lembrem sempre daquilo que eu falei. Qualquer item que vocês colocarem na interface, ele tem que ter uma função. Então, todos esses retângulos que a gente usa de containers, né, que a gente chama como a função dele, em termos de design da informação, seria um container, ele contém uma informação e, portanto, faz um bloco daquela informação. Em termos de simplicidade, ele agrega uma coisa a mais para eu ler. Então, você poderia tentar resolver sempre sem usar nenhum desses artifícios, por exemplo, como um retângulo, tá? Porque é mais uma informação que eu tenho que ler. Então, como é que você pode resolver isso sem usar o retângulo? Primeiro aqui, o próximo ônibus, então, não precisa, né? Você poderia ter colocado direto o nome do próprio ônibus que está chegando, porque eu vou interpretar isso como sendo o próximo, em negrito, porque daí é isso que eu leio como a primeira impressão que eu tenho aqui. E simplesmente separar talvez um pouquinho mais as duas informações aqui. Os blocos já formam. Lembra da Gestalt? Né? Sempre quando eu aproximo os elementos, eu formo um bloco só. Eu vou ler isso como um conteúdo só. Leio ele num conjunto apenas. Né? E daí eu não preciso mais dos retângulos. Né? Os retângulos sempre são colocados quando as coisas começam a ficar muito próximas e eu preciso separá-los. Mas nesse caso eu não precisaria. Tá? Isso em termos de simplicidade. Alguma dúvida, João? Coisa escreve ali para mim ou liga o teu microfone. Deixa eu ver mais um aqui. É que eu tô cuidando de não pegar ninguém que disse para eu não ler, tá? Por isso que eu demoro aqui para achar alguém. Aqui tá. Então, mais um para a gente resolver isso. Ok, vamos lá. Estão vendo? Tá. Então, aqui já tá mais completa em termos, assim, eu não falei nada em relação à cor, então vocês podiam usar ou não, né? Isso é uma escolha de vocês. Claro que a cor ajuda imensamente em termos de visibilidade de informação, né? Claro que na hora que eu uso cor, eu estou agregando mais elementos, portanto, ela não é o mais simples possível, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei,
a gente vai querer que a interface também se torne agradável lá para frente, né? E daí a gente vai começar a utilizar a cor. Então, eu vou fazer uma análise já considerando que a cor aqui em termos de estética. Tá? Portanto, assim, pode usar, não tem problema nenhum. E a análise que eu vou fazer é em cima disso. Vamos ver agora, em relação ao que vocês me apresentaram, o que está. Bom, então aqui você está neste ponto, perfeito. Agora, aqui você está dando muito mais visibilidade para o 04 do que para o nome, né? Porque o amarelo aqui lhe chama muito mais atenção do que o nome da rua. Aí a gente teria que avaliar em termos de mapa mental, de mapa conceitual do usuário, o que ele entende como ponto, se o número é mais importante ou se o nome é mais importante, tá? Então, quando a gente vai perguntar para o usuário, né, que vocês fizeram, provavelmente vocês já fizeram no projeto de vocês, que você vai até o usuário perguntar para ele alguma coisa, normalmente são essas coisas que a gente quer saber. Ou seja, como é que você sabe em qual ponto que você está? É o número que é importante? Né? Você sabe que é número 1, número 2, número 3, ou você sabe que é a rua? Aí vai variar sempre de cidade para cidade, né? Dependendo da cidade, os números são mais importantes, outros, o nome da rua é mais importante, né? No caso de Florianópolis, sinceramente, eu não sei, porque é uma bagunça tão grande que a gente nunca sabe em que ponto que está. Não tem informação nunca, né? E aqui já traz qual que é o próximo ônibus, que eu sei que é o 330. Aqui é a mesma coisa. O 330 é mais importante ou o nome do ônibus é mais importante? Eu digo isso porque pode ser que esteja mudando. Agora que a gente está usando mais o Move-it, por exemplo, como um aplicativo de saber qual que é o ônibus, né? Porque quando eu cheguei aqui em Floripa, isso há 10 anos atrás, eu não tinha noção para onde que eu ia, que ônibus que eu pegava. Porque eu tava vindo de Curitiba, que era o oposto de Florianópolis em termos de organização de transporte público. Ou seja, em Floripa, cada ponto que eu parava, eu sabia que ponto que eu estava, porque a comunicação é muito boa, quais os ônibus que passam ali, para onde que eles vão e que ponto que eles param, porque muitos ônibus lá usam o mesmo sistema do metrô, ou seja, todos os pontos são marcados naquelas linhas, com as bolinhas que a gente sabe para onde que a gente está indo. Em Floripa, me falava, pega como é que é? O sul e norte. Que sul e norte? Como é que eu vou saber quando é que eu estou indo para o sul e para o norte, né? Era tipo de informação que só quem mora aqui conhece, né? Então, não adianta falar, me pega volta ao Morro Sul. E eu falei, mas que diabo, como é que eu sei agora onde é que é o sul? Então, pode ser que esteja mudando em termos de números, porque agora eu sei que eu quero pegar o 185, o 136, né? Isso ficou um tipo de informação mais viável de ser trabalhada. Mas talvez o nome seja mais importante do que o próprio número, tá? Ou se vocês querem ir educando o público de vocês, colocar os dois. Mas talvez só o número seja complicado de novo. Então, aqui é o equilíbrio sempre da informação que eu vou colocar, também em relação ao mapa mental, o mapa conceitual do teu usuário, né? Aí vocês já vão entendendo o que é mapa conceitual também. É como que ele entende, né? Aí eu tenho a chegada e tenho a lotação. Aqui, em termos de simplicidade, ou você usa o ícone ou você usa o nome, a menos que eles não sejam tão claros assim, né? Porque aqui, entre o ícone e a linha, só o ícone aqui do ônibus já resolveu, né? Você não precisaria da linha. Agora, o ícone de relógio e a palavra chegada, eu acho que os dois são importantes, porque se você colocar só o horário aqui, que eu saberia que é um horário, mas como assim, é próximo, é a chegada, né? Quer dizer, a chegada no ônibus, é assim que eu interpretaria. Então, eu acho que daria para deixar também só o ícone do relógio. E daí a lotação também não precisa, né? O que dá para colocar aqui, porque só uma pessoinha, parece que só sou eu, né? A representação de mim. Mas se você colocar uma pessoinha, mais uma pessoinha, ou 2, 3 pessoinhas aqui, eu já saberia também que é lotação. Então, em termos de simplicidade, os textos aqui estão sobrando, né? Ou o texto, ou o ícone. Os dois, você já está abrindo mão da simplicidade. Em relação aqui é a mesma coisa, você está usando duas informações que significam a mesma coisa, né? Para a lotação verde, que é baixa, média e alta. Claro que, de novo, volta a mesma questões de antes, né? Será que eu preciso de duas mesmo ou só uma está
está resolvendo? Em termos de simplicidade, eu diria que uma só resolveria, né? Porque eu sei que verde é pouco, eu sei que vermelho é alta, ou é muito, ou é ruim, né? O vermelho é associado com o ruim e o verde é associado com o bom. Então, daria também para simplificar, deixando só um código de cores, né? Não um código de cores associado com o texto. O já passou por aqui está interessante também, a mesma coisa em relação à Elia, né? Então eu já sei que já passou. Você está no ponto, chegou, beleza. Ele me dá ele me diz qual que está chegando, se eu quero embarcar ou não. Aqui também, em termos de simplicidade, talvez eu pudesse simplificar de novo, né? Eu preciso de 2 botões, ou simplesmente, por exemplo, se eu quero embarcar, eu embarco. Clica e embarquei. Se eu não quiser embarcar, eu posso clicar em qualquer outra parte da tela e fechar. Mas isso também vai implicar depois na questão de se o usuário entende isso ou não, né? Porque às vezes a gente simplifica tanto que a gente embaralha a vida do usuário no final. Então é sempre o problema desse equilíbrio. O quanto que eu deixo, quanto que eu coloco mais informação e tiro do usuário a possibilidade de uma informação mais direta. Mas em termos de simplicidade, como a gente está fazendo o exercício de simplicidade, eu diria que um botão só serve. Eu embarco, ou eu clico fora e a paginazinha se fecha. Em muitos aplicativos a gente tem isso, né? Ao invés de ligar, por exemplo, sempre o botão é para o positivo, né? Para fazer ação. Se eu não quero fazer ação, eu clico em qualquer outro e em qualquer lugar e a janelinha se fecha. Né? Isso está ficando uma construção para o usuário normal também, né? E isso a gente tem que prestar atenção. E depois aqui eu posso ainda fazer um chatzinho e saber o que as pessoas... Provavelmente é para conversar com as pessoas que estão por ali, né? Acredito. E tá resolvido, né? Isso sempre aparece, em termos de simplicidade também tá bom. Eu tenho uma informação aqui que são 3 pessoas que estão conversando, acredito. Aí que talvez precisasse, né? No uso eu poderia apresentar, aprender o que isso significa, mas não seria uma informação que eu diria que são 3 pessoas que estão no chat agora, conversando sobre no ponto de ônibus, não sei qual é a função exata que você quer colocar o chatzinho aqui embaixo, né? Mas poderia, por exemplo, ao invés... Se bem que daí ia tirar as pessoas de conversarem entre si, né? Mas poderia, por exemplo, as pessoas conversam no ponto de ônibus, né? E ao invés de eu perguntar para uma pessoa diretamente, né, para onde que ela vai, eu poderia entrar no chatzinho ali e perguntar para alguém e alguém me responde sem eu saber quem que é. Professora, eu Oi. tinha entendido que era para, nessa interface, eu tentar representar o ponto de ônibus. Então, eu não tinha imaginado que o exercício era para, tipo, a pessoa usando o aplicativo no ponto de ônibus, e sim uma interface para representar ele. Por isso que eu coloquei o chat, que aí seria a maneira de ter as conversas que existem lá, ali né? no ponto de ônibus. Foi isso que eu interpretei, então tá bem feito, veja bem. Tá, mas assim, você trouxe uma complexidade maior para a interface, tá? Mas tá, em termos eu estou avaliando só a questão da simplicidade. Então, em termos de simplicidade, está perfeito. Você fez um chat aqui com a menor quantidade de recursos possíveis, visuais, né? E isso está bem representado. Tá? Mais alguma dúvida, Matheus? Não, a questão que você colocou ali dos ícones e das cores também, eu concordo com a questão da simplicidade, mas eu fico em dúvida pela mesma questão que o Alan colocou ali no chat, que eu tenho bastante receio, às vezes, de usar apenas um recurso e ficar ambíguo, sabe? Não, concordo com vocês, por isso que eu falei. Depois eu vou desfazer aquilo que eu falei, né? Ou seja, na dúvida, ambiguidade sempre. Sempre, sempre, sempre. A questão aqui, como é um exercício de simplicidade, eu preciso reforçar o que poderia estar sobrando. Como Sim. Simplicidade apenas, tá? Agora, é claro que no julgamento, e aquilo que eu falei, vocês precisam saber muito o mapa mental dessas pessoas, do seu usuário. Essa é a parte mais difícil que a gente tem, ou seja, entender o que o outro entende. Né? Que é a questão, não é nem empatia, né? Empatia também, tem a ver com empatia, mas vai além até da empatia. Porque eu preciso saber como é que eles pensam.
né? Porque normalmente quando a gente, como designer, a gente vai levar aquilo que a gente sabe sobre as coisas, né? Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês fazerem só ali o mapa mental da BU, como aquilo que eu falei, a gente pega tanto ônibus lá, que eu sei que eu estou lá quase que por instinto, né? O meu corpo reconhece, pelo cheiro, pelo zum zum, né? É corpóreo no mundo real. Agora, como eu falei, a primeira vez que eu vim para lá, eu não sabia, sinceramente, eu não sabia se aquele ponto era BU. Como é que eu vou saber que aquilo é biblioteca? Né? Então, para todo mundo, aí a ambiguidade sempre. Daí sim. Tá? Não dá para deixar o usuário na dúvida nunca. Então, é isso mesmo. Mas deu para entender? Deu para entender sim, tá tudo bem claro aqui. Beleza. Tá. Acho que dá tempo de corrigir mais um. Mais alguma dúvida que eu possa esclarecer antes que eu tente pegar mais uma aqui? Por mim, não. Beleza. Deixa eu ver se eu acho mais um que não tenha restrição de... Tem mais um aqui. Maravilha. Aqui. Esse é... Vocês já estão vendo? Deixa eu ver se já mudou. Não. Ups. Aqui. Aqui. Maravilha. Então, vamos avaliar mais isso daqui. Tá. Aqui a gente tem mais recursos que não têm uma função. Quer dizer, eles têm uma função que é uma função decorativa, de destaque, de estilo. Né? Se eu fosse fazer uma avaliação em termos de geral da interface, eu não diria o que eu vou dizer agora. Então, eu estou focando em termos de simplicidade. Né? O que dificulta a simplicidade aqui? Sombra dificulta a simplicidade. Tá? Ele é um recurso de destaque, como eu te falei, de destaque, de estilo. É uma interface que está muito mais gamificada, né? Ela é uma interface gostosa, mas em termos de simplicidade, de novo, sombras complicam. Né? Outra coisa que complica é os tons. Entre branco e esse verde claro, é muito difícil, a visualização se torna mais pesada, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer mais esforço para o reconhecimento dos objetos. Né? Então, isso dificulta a leiturabilidade da interface. Depois aqui, provavelmente, ele fez em termos de dinamismo, né? O que é muito legal. Mas em termos de simplicidade, complica. Ou seja, complica formas, né? Porque aqui eu tenho que fazer uma leitura que esse daqui já foi e esse daqui está chegando. É isso? Foi isso que eu interpreto? Não. É a ordem dos três. Esse daqui está cheio, esse daqui está vazio. Né? Isso. Mas daí, se fosse a ordem de quem está chegando, essa seta é de cima para baixo. Só que daí, como esse daqui está virado para baixo, isso em termos de simplicidade é ao contrário, né? Porque a gente vai ver também em metáforas. Isso daqui está indo, isso daqui está, né, tá no meio, está chegando, e esse é o próximo, mas parece que porque ele está apontando para baixo, é como se ele tivesse saído. Então, isso dá um nó na minha cabeça. Ou seja, não existe uma clareza muito, muito grande em relação aos elementos que você utilizou. Agora, em termos de gráfico, está lindo. Tá muito bom. Ou seja, aqui o recurso de eu saber se está cheio, se tá vazio, é esse daqui que eu vou pegar, provavelmente, eu acredito, porque eu coloquei um alarme para ele me avisar quando chegou, né? E esses aqui que não interessa, que é simplesmente um gráfico ali que já passou. Também são recursos decorativos, mas que em termos de simplicidade não precisariam estar aqui. Outro recurso que é difícil em termos de simplicidade são os cantos arredondados. Né? Também isso é um recurso gráfico, mas que acarreta mais informação em relação à minha leitura. Outro recurso que também acarreta mais informação é o próprio ícone utilizado aqui. Né? Então, na simplicidade, assim, para vocês terem bem claro o que a simplicidade implica, tudo que não tem uma função
de informação a gente retira. É esse o exemplo, o extremo da simplicidade que eu posso chegar. Todas as informações que vocês forem agregando, sabendo que o valor dela está ou no usuário, como a gente falou antes, eu quero que o meu usuário não tenha problema nenhum do entendimento, eu vou colocar tanto o ícone quanto o texto. Né? Se eu quero fazer priorizar a informação, eu tiro o ícone e deixo o texto. Né? Porque o ícone ele tem uma linguagem ampla, mas eu preciso que todo mundo reconheça aquele ícone. Enquanto que o texto não tem ambiguidade nenhuma. É e acabou-se. Né? Tá ali. Então, em termos do recurso utilizado aqui para o ponto de ônibus, né? Você já disse que era ponto da BU, de novo, aqui você tem sombra, que isso acarreta informação, e você usou ainda o ícone. Então, se eu tenho duas informações para a mesma coisa, que isso dificulta mais a simplicidade ainda. Né? E aqui em cima a mesma coisa, né? Se o seu ônibus chega em 5 minutos, eu não preciso o ícone do ônibus, eu já estou dando a informação para ele. Tá? Então seria isso, mas está super divertido. Dá para repetir isso daqui quando a gente for dar para a gamificação. A gamificação vai entrar isso, ou seja, eu transformo a interface em algo que tem uma dose de humor, né? que tem movimento, eu destruo a rigidez dela. Né? Óbvio que no final das contas, vocês, depois que a gente vê todos esses princípios, vocês vão fazer as escolhas de vocês, porque eu espero que vocês tenham estilo, né? E é o estilo que vai determinar o tipo de informação que vocês estão trabalhando. O importante para mim é que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Ou seja, na hora que eu coloquei esses dois ícones aqui, eu estou abrindo mão da simplicidade pura para alguma coisa. Que coisa? Eu estou abrindo mão para quê? Para um movimento, para que a interface fique mais... quebre essa rigidez da interface? Aí explore isso, né? Então, vocês precisam ter certeza de como é que vocês estão trabalhando os elementos para que cada vez mais vocês sejam melhores designers, né? Essa é a intenção. Por isso que eu acho que é importante eu fazer essas correções em público, digamos assim, porque daí todo mundo aprende com todo mundo, né? Os erros normalmente se repetem. Erros não. Né? Na realidade, o que eu estou fazendo aqui, eu estou olhando com um determinado aspecto que eu quero que vocês compreendam dentro dessa complexidade que vocês estão fazendo das interfaces. E daí eu acho que fica mais fácil, né, do que eu simplesmente dizer, ó, tua nota é 7. Por que é 7? Mesmo porque aqui todo mundo que faz tem 10. Eu não tenho a questão da nota aqui, é simplesmente fez, tem 10, não fez, tem 0. Mas o valor está nessa construção que eu faço com vocês aqui, acredito. Também se não tiver funcionando, daí vocês têm que me avisar. Porque são conceitos abstratos que a gente trabalha, né? Então, quando eu falo simplicidade, tire todos os recursos que não significam nada dentro de uma comunicação, daí tem essas questões que a gente acabou de falar ali com o João. Eu sei que vocês sabem que eu preciso de dois tipos de informação, mas o que você está priorizando? O design universal, por exemplo, todo o princípio do design universal é baseado na simplicidade. Aí eu tenho que realmente tirar tudo aquilo que não é crucial para a informação sendo passada. Né? Só que daí a gente se aproxima muito do design da informação em si. Né? E o design da interface envolve muito mais coisa que simplesmente a simplicidade. Né? Tem outros recursos que eu preciso explorar para que eu consiga me estabelecer dentro desse mundo que tem uma complexidade de usuários muito grande. Né? Então, por exemplo, se vocês fossem fazer uma interface onde o princípio principal seja a simplicidade, vocês vão ter que fazer esse esforço sobrenatural para tirar, né, tudo isso que a gente disse que não precisaria estar dentro da interface, porque ela está ali com outro objetivo, ou seja, de tornar a interface mais orgânica, de criar humor, de, né, fazer brincadeira com o usuário, etc. Tá? Mas são todos muito bons, gostei de ver. Deu para entender, então, meu videozinho de explicando a tarefa, né? Porque essa é a pior tarefa que eu podia explicar para vocês, né? Porque é a tarefa inicial. Eu me lembro que quando a gente estava lá em março ainda, vocês tiveram dificuldade de entender, porque é
é o início do nosso trabalho, né? Uma vez que vocês entendam o que eu estou falando, daqui para frente acho que a coisa vai mais suave em termos do que eu peço para vocês fazerem como trabalhos, né? Todas as aulas vão ter um trabalho, um exercício, que de preferência vocês conseguem fazer para vocês conseguirem fazer durante o período da aula mesmo, né? Por isso que a gente se encontra às 11 sempre, para dar tempo de vocês fazerem. E sempre, claro, que se vocês conseguirem fazer antes de me perguntar sobre qualquer dúvida, a gente vai colocando, vai deixando essas informações mais claras no Moodle também. Tá? Muito bem, temos alguns minutinhos ainda. Alguma dúvida extra? Oi, professora. Oi, Lúcia. Só para falar que eu vi que a professora postou o vídeo no YouTube. Se a professora puder postar os próximos no YouTube, porque aquela ferramenta não deu certo, né? Travou tudo. Foi um teste. Eu falei, vai que funcione, né? Eu já tinha feito o teste antes, uma vez que eu tinha postado só no Moodle direto. Não, tudo bem. Não vai, né? Pois é. Não, mas obrigada por ter postado mas agora já está no YouTube também. Eu vou postar tudo no YouTube. Pode deixar. Tá bom, obrigada. Valeu. Imagina. Muito bem, então os outros que me mandaram os exercícios feitos e pediram para não corrigir em público, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar depois por e-mail, tá? Manda por e-mail ou na mensagem para o Moodle mesmo, que daí eu respondo para vocês. Mas a princípio, assim, eu não vou mandar uma avaliação escrita de cada um, tá? Se vocês fizerem, eu vou dar uma olhadinha só para ver se tem alguma coisa que eu acho que precise ser colocada, mas os exercícios... assim, o que eu corrigi aqui com os exercícios de alguns, eu acredito que vocês entenderam nos exercícios que vocês fizeram, né? Porque é mais ou menos a mesma lógica que teria de correção de todo mundo. Tá? Eu sei, daqui para frente, YouTube sempre. Pode deixar. Ok, então, deixa eu parar.